comigo a sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo Reis, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. E depois nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 17. Quem achou, diz amém. Eu vou usar a NVI, a nova versão internacional, para que a Central Mídia possa saber qual versão eu estou usando. Se a sua versão é diferente da minha, fique à vontade somente para ouvir, para que você não se confunda e se perca na leitura. Segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, diz assim: depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Então nós temos uma palavra que nos fala de um contexto de revolta, de rebelião. E se rebela contra Israel, porque Israel dominava a Moabe. Então, continuando. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto, no palácio de Samaria, e ficou muito ferido. Repita comigo, muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebube, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com o mensageiro do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama, e certamente morrerá. E Elias foi embora. Versículo 15 ao 16 e 17. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Porque você mandou consultar Baal-zebube, deus de Ecrom. Por isso você não se levantará mais dessa cama, e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no segundo ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Até aí. O tema da mensagem de hoje: ferida, a morada dos demônios. Repita comigo: feridas, a morada dos demônios. A gente tem percebido, de uma forma gradativa, o culto de quarta-feira, tempo de cura, voltar a uma perspectiva de frequência maior do que nós estávamos vivenciando durante as quartas-feiras do tempo de libertação. E isso denuncia duas questões em específico. Primeiro, cristãos que têm medo de falar das coisas relacionadas à libertação, ou seja, não querem mexer com o diabo. E segundo, cristãos que acreditam que precisam de cura, mas que já estão libertos. Primeira questão que eu quero trazer para você é que não existe libertação se não houver cura. Primeiro sofisma que a gente precisa desconstruir: a libertação é consequência da cura. Não existe nenhuma possibilidade de você dizer: eu não preciso de libertação, mas eu preciso de cura. Porque se você está dizendo que precisa de cura, isso significa que também existe alguma área da sua vida que pode estar vivendo uma infiltração maligna, o que significa que você também precisa de libertação. E isso fica muito claro dentro da perspectiva do que quarta-feira após quarta-feira nós vamos estar vivenciando. Essa campanha, ela é um conjunto, na realidade, de 9 ministrações. Nós estamos hoje na segunda ministração. Na semana passada nós tratamos sobre a desconstrução de pensamentos que nós temos e que na maioria deles foram construídos dentro de um contexto da igreja pentecostal, de onde a maior parte de nós, que não se converteram na Cidade Refúgio, vieram.
E qual é esse conceito? O conceito de quando eu aceito a Jesus, tudo na minha vida está prontamente resolvido. E a gente já começou a compreender que o novo nascimento nos proporciona a salvação. Só que a partir do momento em que nós nos convertemos, que nós vivemos essa salvação, nós somos iniciados em um processo de cura e libertação gradativo. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em nós, a aperfeiçoará até o dia da sua vinda. E essa sua vinda pode ser de duas maneiras: conosco morrendo, ou com literalmente ele vindo nas nuvens dos céus buscar a igreja. A promessa é de que até que esse dia venha, que a obra que ele começou em nós seja aperfeiçoada. Ou seja, quando eu aceito Jesus, eu não vivo imediatamente a cura da minha alma. Quando eu aceito Jesus, eu não vivo imediatamente a libertação na minha alma, e se houver infiltração maligna no meu espírito, libertação no meu espírito. Porque após a salvação eu vou viver o processo da regeneração, eu vou viver o processo da santificação, que são processos distintos. Então, a salvação me leva a viver esse novo nascimento, a viver o fruto da justificação. Mas o processo da regeneração e da santificação é que vai promover em mim cura e libertação. Mão no ombro de quem está do seu lado, dá uma apertadinha, vê se ele dá glória e diz: o Senhor está te trazendo aqui para promover cura e libertação na sua vida. Agora, só quem quer ser curado e quem quer ser liberto, dá um glória para Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, apóstolo, o que você está dizendo é que depois de aceitar Jesus, eu preciso me submeter a esse processo de cura de alma, a esse processo de libertação? Sim. E só existe uma maneira de eu me submeter a esse processo de cura e de libertação. É não recebendo Jesus somente como meu Salvador, mas é fazendo de Jesus também o meu Senhor. E aí eu estou falando de algo que há 14 anos neste altar eu tenho pregado. E insisto em trazer essas verdades, esses princípios bíblicos, à evidência, reconhecendo que o corpo de Cristo sempre tem novos convertidos que precisam ter esse entendimento. Então veja bem, você aceitou Jesus e fez dele o seu Salvador, reconheceu que você não pode ser salvo se não for através da morte sacrificial de Cristo na cruz do Calvário, se não for através da ressurreição de Cristo ao terceiro dia e da sua ascensão aos céus. E isso faz com que ele se torne o seu Salvador. Mas há um outro processo que é indispensável para a cura e libertação, que é fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Quando Ele é Senhor da sua vida, aí sim, as suas feridas serão submetidas a um processo de cura. Porque é aqui que Satanás tem o maior interesse, o de que nós não tenhamos as nossas feridas curadas. Porque ele vai se utilizar dessas feridas não curadas, que são feridas internas, da minha alma, para ali estabelecer o seu quartel-general de ataque. Ou seja, o perigo maior não é o que está fora, mas é o que se encontra dentro de mim. É aquilo que eu não vejo, é aquilo que eu não reconheço com um olhar, mas é aquilo que a partir do momento que eu me submeto ao senhorio de Cristo, eu admito que existe, porque não há cura se não admitir-se a necessidade de ser curado. Então veja bem, o texto que nós lemos fala especificamente de um cenário de rebelião. E a gente vai começar hoje a tratar desses 4 estágios da ferida, a começar, obviamente, pelo primeiro estágio, que é o estágio da abertura da ferida. E a abertura da ferida é consequência de um posicionamento de rebelião diante de um processo de rejeição. Diante de um processo de dor, diante de um processo de abandono, diante de um processo de vergonha, diante de um processo traumático, quando a gente responde a essa
experiência, a essa vivência, não com perdão, mas com rebelião, inicialmente ali a gente inicia na nossa vida o primeiro estágio da ferida. O que nós também vamos compreender dentro das ministrações, que o ciclo da ferida também pode ser chamado de ciclo da maldição. E por que o diabo tem tanto interesse que nós não sejamos curados, que essas feridas permaneçam? Porque o ciclo da ferida vai fazer com que aquilo que você sofreu e te levou a esse processo de abertura da ferida, segundo estágio, espiritualização da ferida, terceiro estágio, compensação da ferida, quarto estágio, propagação da ferida, faça com que, da mesma maneira com que você foi ferido, você também fira. E aí é por isso que se chama ciclo da maldição. Por quê? Porque o mal que foi impetrado a você não está limitado a você, mas é propagado através de você por causa da ferida que permanece sem ser curada. É por isso que o inimigo tem tanto interesse em que essas feridas permaneçam. Então, o contexto de rebelião, que segundo Reis, capítulo 1, nos leva, traz uma história ainda mais interessante. É que dentro desse contexto de rebelião, Acasias, ele cai da sacada da sua morada, e ali ele se fere, ele se machuca, e caiu da sacada do seu quarto, no palácio de Samaria, e ficou muito ferido. Então veja bem, dentro do contexto da rebelião, existe uma ferida sendo denunciada, um processo que pode parecer especificamente acaso, obra de uma circunstância do acaso, aonde o rei daquela nação cai da sacada e fica terrivelmente ferido. E o que o texto quer denunciar não é em si a queda, mas é como o rei Acasias respondeu à queda, respondeu à consequência daquela queda. E essa queda fala especificamente de tudo aquilo que nós podemos ter vivido que promoveu na nossa vida dores, que promoveu na nossa vida a abertura de feridas, processos de rebeliões, aonde sendo ferido, ao invés de perdoar, nós guardamos a mágoa, guardamos o ressentimento, nos tornamos como uma gaveta de mágoa, como uma gaveta de ódio, e ali automaticamente veio então a abertura da ferida. E aí a Bíblia diz que o rei Acasias manda mensageiros até Ecrom para clamar a Baal-Zebude que o curasse. E Acasias, ele fazia parte do povo de Deus. Ou seja, havia um Deus em Samaria que poderia curar a Acasias sem que ele precisasse clamar a Baal-Zebude. Só que aqui é uma forte denúncia no texto. Porque o nome Baal-Zebude significa Senhor das moscas. E todas as vezes que você vê algum animal ferido, é inevitável que você vai encontrar sobre as feridas moscas. Então, procurar a Baal-Zebude não representa especificamente o anseio legítimo de cura, mas o anseio de ter uma resposta imediata a um processo que Deus, para promover a cura em Acasias, o levaria a uma rota de libertação, a uma rota de cura. E isso fala muito sobre a nossa geração. E quando eu falo da nossa geração, não estou falando especificamente da nossa comunidade LGBT+, eu estou falando da nossa geração. Uma geração que não suporta processos. Uma geração que quer respostas imediatas. Uma geração que quer ser curada sem passar pelo processo da cura. Uma geração que quer ser sarada sem caminhar nessa rota da restauração.
E aí a palavra de Deus é clara, dizendo que enquanto os mensageiros se dirigiam para Ecrom, um profeta os intermedia. Quando Deus tem um plano na nossa vida, Deus levanta uma voz profética para interferir na nossa derrocada. E veja bem, quando Deus levanta uma voz profética, não é para que declarando o juízo, aquilo esteja prontamente determinado. Quantas vezes a gente viu Deus, ainda depois de declarar o juízo, mediante um arrependimento, voltar atrás na sua palavra? Quando ele envia Jonas a Nínive, já havia uma sentença de juízo sobre Nínive. Mas o que acontece em Nínive? Um avivamento, arrependimento. E Deus se arrepende do mal que havia designado derramar sobre Nínive. Então, quando o Senhor interfere na rota do desvio de Acasias, com uma voz profética dizendo: por que você está procurando em Ecrom um Deus para curar as suas feridas? Não há Deus em Israel para que você busque esse Deus? Na realidade era uma denúncia, era dizendo: Acasias, você não quer cura por processo, você quer cura por feitiçaria. Aí a minha pergunta hoje para você é: você está disposto a viver essa cura, porque você está disposto a passar pelo processo, ou você está na busca de uma cura por resultado de uma feitiçaria? Porque o pecado de rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. Então, quando Deus levanta uma voz profética, é para denunciar o problema e para dizer: mude a rota. Se você mudar a rota, há vida para você. E sabe o que é poderoso? É que a palavra de Deus fala que Elias vai até ele e diz: acaso não há Deus em Israel? Porque você mandou consultar Baal-zebub e Deus de Ecrom, por isso você não se levantará mais dessa cama. Todas as vezes, escute, que você rejeitar os processos de Deus para a cura da sua alma, você não vai conseguir viver a cura que Deus tem para a sua vida. Você vai viver a sua vida debaixo dessa sentença: você não se levantará dessa cama. Ou seja, você vai continuar subjugado a esse problema. Você vai continuar subjugado ao que está te subjugando. E aí o término da sentença é o seguinte: por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. É por isso que existem muitas pessoas morrendo espiritualmente, morrendo ministerialmente, morrendo emocionalmente, morrendo conjugalmente, morrendo profissionalmente, porque não quer o processo da cura, que é a feitiçaria da cura. Então veja bem, a palavra ainda traz uma denúncia maior, dizendo: Acasias morreu conforme a palavra do Senhor, anunciada por Elias. Como não tinha filhos, queridos, pessoas feridas não dão frutos. Pessoas feridas não ganham alma, perdem almas. Pessoas feridas não edificam o ministério em que estão, destroem o ministério onde estão. Pessoas feridas não ajuntam, espalham. Pessoas feridas não consolidam, desconsolidam. Pessoas feridas não trabalham para o reino de Deus, trabalham para o reino do diabo. E a voz profética, ela vem como um desespero do coração de Deus, querendo encontrar em nós um lugar de arrependimento para dizer: eu renuncio toda feitiçaria na busca dessa cura, eu quero o processo da cura para a minha vida. Eu quero essa rota da cura para a minha vida. Então veja bem, essas brechas da nossa alma, essas feridas na nossa alma, elas revelam debilidades do nosso caráter. É por isso que muita gente, novo convertido, não consegue acreditar no que enxerga dentro da igreja, no que vê dentro da igreja. Porque a pessoa aceitou Jesus, mas está ferida. Então ela aceitou Jesus, está dentro da igreja, mas continua mentindo. Porque ela tem uma brecha na alma, ou seja, uma debilidade no caráter. Ela aceitou Jesus, mas ela continua pegando todo mundo. Ela tem uma debilidade emocional, uma brecha na alma.
Ela aceitou Jesus, mas ela continua fazendo falcatrua, pegando cartão de crédito emprestado, não pagando, assumindo responsabilidades que sabe não vai ter como arcar. Ou seja, debilidade no caráter. Debilidades na personalidade. Então, aceitar Jesus não vai fazer com que você deixe de ser mentiroso. Não vai fazer com que você deixe de ser mau caráter. Não vai fazer com que você deixe de ser uma pessoa com a personalidade deformada. Aceitar Jesus vai te dar a salvação, mas para que você consiga completar a carreira, combati o bom combate, guardei a fé e completei a carreira, somente se você deixar Jesus ser também o seu Senhor, porque Ele vai tratar a tua personalidade e vai tratar também o teu caráter. Você está entendendo isso aqui? Jeremias capítulo 6, versículo 14, diz assim: e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Então esse texto aqui, gente, está trazendo uma denúncia. Está falando de profetas, de pastores, daqueles que curam as feridas, mas curam de forma superficial. E depois de curar de forma superficial, gritam, paz, paz, agora vai dar certo, agora vai funcionar, agora você vai conseguir, agora não tem como dar errado, mas a ferida foi curada superficialmente. Então a palavra completa dizendo, não haverá paz. Deixa eu te dizer algo aqui muito importante. Existem áreas das nossas vidas que estão debaixo de perturbação, e não haverá paz enquanto não houver cura. Você está entendendo? É princípio. Não são os seus belos olhos azuis que vão mudar isso. Não é o seu sorriso Colgate que vai mudar isso. Não é a sua boa vontade que vai mudar isso. É um princípio. E era exatamente isso que Deus estava querendo dizer através do profeta Jeremias. O povo endureceu a sua cerviz, não atentou para esse princípio inquebrável. Esconda a ferida e os males virão. Cure as feridas e os males deixarão de existir. É simples. É por isso que na minha oração inicial eu disse, nós temos sido ágeis para promover o novo nascimento dentro da igreja, mas nós temos fracassado para levantar guerreiros. É por isso que tem muita gente que aceita Jesus, mas não demora muito tempo, essa pessoa desvia. E quando eu falo nós temos fracassado, eu não estou falando de um fracasso que vem do altar. E aí eu não estou querendo me isentar como apóstola junto com a Rosânia, de uma responsabilidade, mas dizendo que desse altar você tem recebido todo o recurso espiritual, não só a nível de palavra, mas a nível de revelação, de investimento, para que você saia desse lugar apenas de novo nasciturno, para se tornar um guerreiro espiritual, porque guerreiros só são levantados na região espiritual depois de serem curados. É por isso que você está muitas vezes lidando com as mesmas situações dentro da igreja. É por isso que na maioria das vezes nós estamos lidando com as mesmas áreas fracassadas na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque se converteram, mas não se submeteram ao senhorio de Cristo, não deixaram-se ser curadas. Males virão, você pode mudar de estado, o mal vai junto com você, os males vão junto com você. Você pode mudar de empresa, os males irão com você. Você pode mudar de igreja, os males irão com você. Você pode mudar de casamento, os males irão com você. E o que eu estou dizendo aqui não é uma palavra para trazer sobre você um pensamento de acusação. Saia também deste lugar de achar que tudo é acusatório. Na realidade, é uma palavra profética de Deus para a sua vida, para dizer que Ele quer que você tenha paz, mas para isso você precisa deixar Ele te curar. Chacoalha quem está do seu lado e diga, deixa Deus curar a sua vida. Aleluia. Gente, essa palavra, Jeremias 6:14, curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Esse mesmo processo está acontecendo atualmente na vida de muitas pessoas, porque elas se recusam a reconhecer a ferida.
Quando não, elas se recusam a reconhecerem a necessidade da mudança de vida. Então não adianta você aceitar Jesus e continuar na mesma vida. As pessoas, na maioria das vezes, elas negam essa necessidade de arrepender-se. Não tem nada errado com a minha vida emocional. Tem. Você está orando com um, mas olhando para o outro e piscando. Tem, porque você está sorrindo para alguém, dizendo que é o melhor amigo dele, mas pelas costas você mete o pau nele. Tem, porque você está gastando mais do que você ganha, sabendo que você não vai conseguir arcar com aquela conta. Então tem muita coisa que precisa mudar. Deus é o maior interessado em investir na sua cura. Quando a cidade de refúgio nasceu, foi algo que Deus gritou no nosso coração. Quando Ele disse, estou levantando vocês para fazer a última colheita antes do arrebatamento, a gente entendeu que não era somente um processo que finalizaria-se na colheita, mas era uma colheita que avançaria para um exército. Só que para que esse exército venha a existir, nós precisamos nos deixar ser curados. E Deus é o maior interessado na sua cura. Mas, contudo, todavia e entretanto, Ele respeita o livre-arbítrio que Ele te deu. Ele não vai forçar a porta. Nós precisamos querer. Olha para quem está do seu lado e diga, nós precisamos querer. Então não adianta descer nas águas do batismo e continuar roubando. Não adianta descer no tanque batismal e ter uma dúzia de ficante. Não adianta descer nas águas batismais e continuar usando da pornografia. Não adianta descer nas águas batismais e sustentar um vício. Não se engane! Não se engane! Entenda de uma vez por todas que as feridas da alma são moradas de demônios. A palavra fala em Números 35 e 34, não contaminareis, pois, a terra, na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu sou o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Deus quer habitar na nossa vida, mas as feridas em lugares determinados da nossa alma promovem habitações de demônios. Salmo de número 22, verso 3 diz, porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Deus habita no meio dos louvores. Qual é a área da sua vida que não louva a Deus? Porque aquela área que louva a Deus, Ele habita. Mas aquela área cheia de ferida, o diabo habita. Princípio bíblico. Mas eu não creio, problema seu. O fato de você não crer não muda um princípio bíblico. Um dos indícios, gente, da existência de feridas não saradas são as fortalezas espirituais ou fortalezas da mente, chamada também de casas de pensamentos. O que são essas fortalezas da mente, essas casas de pensamento? É todo pensamento que você tem que nega algum princípio bíblico. Vou dar um exemplo do que há 14 anos a gente ensina. Sexo legítimo, abençoado por Deus, só depois do casamento. Princípio. Ah, mas eu não creio. É problema seu se você não crê, mas está na Bíblia. E ainda que você não creia, isso não te isenta de sofrer o dano por quebrar esse princípio. Você está entendendo? Então, eu não creio casa de pensamento, fortaleza da mente. Ah, eu não creio que não devolver a Deus o dízimo é roubar a Deus. Você não crê, mas está na Bíblia. E você vai, obviamente, viver a consequência por violar um princípio bíblico. Porque isso é princípio. E aí eu poderia seguir uma lista. Por exemplo, quando Paulo fala lá em Gálatas 5 sobre as obras da carne.
Ah, porque eu não vejo problema na fornicação. Eu não vejo problema na mentira. Eu não vejo problema no vício. Você pode não ver problema, mas é uma obra da carne. E a consequência das obras da carne são a morte. Então, ainda que eu não creia, não significa que eu estou isento de sofrer a penalidade. Quer ver um exemplo bem básico? Ah, eu não creio que se eu passar o sinal vermelho eu vou ser multado. Passe o sinal vermelho aonde tem um pardal, para você ver se você não vai ser multado. Você não creu, mas a multa chegou, não chegou? Você pode não crer em princípios bíblicos, mas a conta chega. Você está entendendo? A conta chega. E é exatamente nesses lugares, nessas fortalezas espirituais, nessas fortalezas da mente, que os demônios estão habitando. Nessas feridas, ali eles estão estabelecendo as suas fortificações. E é por isso que o ataque se torna imperceptível. Por quê? Porque acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. É aqui, gente, que muitas pessoas se tornam prisioneiras de hábitos, prisioneiras de sentimentos, prisioneiras de pensamentos contrários à vontade de Deus. Tudo isso é só denúncia da ferida. É só uma prova de que existem fortalezas da mente. Sabe, a minha oração, de verdade, é que você pare de ouvir e receba isso apenas como um conhecimento. Mas que você ouça e você receba como um ensinamento de Deus para a sua vida. Como um ensinamento do Senhor para você. Na semana passada, a gente ouviu esse termo, feridas na alma. Aí vem a pergunta, como é que essas feridas são abertas? Abre comigo lá em Provérbios capítulo 30, por favor. Então, para a gente entender como essas feridas são abertas, eu já falei sobre os 4 estágios da ferida, que é o ciclo de vida da ferida da alma, é o ciclo de vida da ferida, tá, gente? Isso é princípio, isso não é uma equação química, isso é um princípio espiritual. Tem uma passagem bíblica muito interessante, onde a gente pode identificar esses 4 estágios da ferida. Provérbios 30, versículo 11 a 14, diz assim, ó. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Então, nessa passagem, a gente tem os 4 estágios da ferida, ou o ciclo da ferida, ou o ciclo da maldição, que é causado pela orfandade, pela rejeição, pela dor, por uma situação que a pessoa vivenciou, e ao invés de responder com perdão, ela responde com rebelião. Então, esse texto nos dá a compreensão da forma como essas feridas se instalam. Primeiro estágio é esse processo da abertura. Uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. A espiritualização da ferida. Geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. E aqui na espiritualização a gente tem a religiosidade. E deixa eu te dizer uma coisa. Pessoas religiosas, elas são propensas à imoralidade. É por isso que você, na maioria das vezes, vê aquela pessoa que mais era religiosa cair em situações de escândalos morais, imoralidade. Porque religiosidade e imoralidade andam de mãos dadas. Terceiro processo, há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. É que a gente está falando de orgulho, soberba, arrogância. Pessoas intratáveis. Preste atenção.
E o quarto estágio, o processo da propagação da ferida, que é uma declaração terrível, né? Há uma geração cujos dentes são espadas, cujas queixadas são facas para consumirem da terra os aflitos e os necessitados entre os. Meu Deus, que boca é essa? Descrita pelo sábio em Provérbios 30. Que língua é essa? Que mata, que fere, que responde diante das circunstâncias com palavras mortíferas. Bem, mas não é sobre o quarto estágio que nós vamos tratar hoje, mas sobre o primeiro estágio. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Então aqui está o processo da abertura da ferida. A primeira pergunta que a gente faz é a seguinte, quando a gente lê esse versículo: o que é que leva um filho a amaldiçoar o seu pai? O que é que leva um filho a maldizer a sua mãe? Porque essa é a denúncia de Provérbios 30, versículo 11. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo, do versículo 1 ao versículo 4, diz o seguinte: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então veja bem, existem pessoas que vivem bem, mas morrem cedo. Ou existem pessoas que vivem muito tempo, mas vivem mal. Tenha certeza que isso é uma denúncia da quebra do primeiro mandamento com promessa. Porque a consequência de você viver bem é honrar os teus pais. A consequência de você viver muito é honrar os teus pais. Você quer ter vida longa? Honre os seus genitores. Você quer viver bem? Respeite os seus genitores. E aí eu sei que a gente tem uma série de argumentos para justificar alguns comportamentos com os nossos pais. E o que Paulo está falando aqui é interessante, porque o que ele está dizendo é que os pais não devem abastecer a ira dos filhos. Os pais não devem provocar a rebelião dos filhos. Porque o que acontece na maioria das vezes? Um ciclo interminável. É pai ferindo filhos, filhos que ferirão os seus filhos, filhos que ferirão também os seus filhos, e é aí que está o processo que a gente chama, além de ciclo da ferida, ciclo da maldição. Por quê? Não para em uma geração. Aquele filho que foi abusado pelo pai, ele não sabe que o pai também já foi abusado pelo próprio pai. E se ele não liberar perdão sobre a vida do pai, ele será o próximo abusador. Porque é o ciclo da maldição. Ferida aberta é espiritualizada, compensada e propagada. A falta de perdão não envenena quem nós não perdoamos, envenena o que nega o perdão àquele que o ofendeu. A falta de perdão mata quem nega o perdão. Agora presta atenção aqui, gente, porque a ferida é aberta nesse processo, obviamente, dos pais, como Paulo fala, ter provocado a ira, ter abastecido essa rebelião dos filhos. Então, junto com essa abertura da ferida, junto com essa ferida, vem essa rebelião, essa falta de perdão. E eu quero falar um pouquinho sobre a nossa história. Eu recebi essa ministração há uns 18 anos atrás. Inclusive, na época, eu estava passando pela cura interior e a libertação com a apóstola Neuza Tioca. Foi quando eu tive acesso a essas ministrações. E óbvio que eu precisei ressignificar isso dentro da nossa realidade como comunidade LGBT+. Eu precisei compreender, junto com a apóstola Rosânia, até para nós sabermos como nós poderíamos aplicar com uma luz que promovesse a cura para a nossa comunidade. Porque embora nós sejamos uma geração que fatidicamente estamos vivendo esses processos constantes
de pais abastecendo a rebelião de filhos. E aí eu não estou falando somente dentro da nossa comunidade. Você vê, por exemplo, as certidões de nascimento no Brasil. 30% das certidões de nascimento hoje não tem o nome do pai. Então são filhos que já crescem revoltados contra os seus pais, alimentando essa ferida, não liberando o perdão. Então realmente aqui, gente, eu consigo enxergar a causa de muitas dores no nosso meio. Sim, muitas dores na nossa história, na nossa vida. Porque se essa geração já vivencia a rejeição de seus pais por quaisquer circunstâncias, nós estamos muito mais sujeitos a essa rejeição dos nossos pais por causa da nossa orientação sexual, por causa da nossa identidade de gênero. E por que isso acontece? Porque os nossos pais, eles vêm de uma geração anterior que não compreende o que nós vivemos. Lembrando que nós mesmos, na maioria das vezes, tivemos extrema dificuldade de autoaceitação. Isso porque a rejeição dos nossos pais, muitas vezes refletiu na nossa vida com auto-rejeição. Com nós mesmos nos rejeitando. E aí quando alguém se auto-rejeita, ele é o seu principal inimigo. O diabo não precisa fazer nada na vida dele, ele mesmo é o seu auto-sabotador. Ele senta no galho da árvore e com a serra, ele serra o galho onde está. Ele é o seu próprio autodestruidor. Então veja bem, o nosso maior problema é porque nós estamos dentro de um contexto onde nós queremos enfiar goela abaixo dos nossos pais a nossa orientação sexual e a nossa identidade de gênero, sem dar a eles a possibilidade de compreenderem o processo e os conflitos que nós vivenciamos. É por isso que a cidade de refúgio, ela recebeu da parte de Deus essa pá e essa enxada. Como assim, apóstola? A pá que está preenchendo esses vales e a enxada que está aplanando esses montes que separavam as gerações. É por isso que no início da cidade de refúgio, a gente tinha Natal, a gente tinha ceia de Natal e era lotada. Primeiro Natal nós levamos todo mundo para nossa casa, era quase 100 pessoas lá. Porque essas pessoas não tinham os pais para passar o Natal. Hoje, a gente nem tem como fazer a ceia de Natal na igreja. Por quê? Porque aqueles que receberam esse ensinamento e colocaram em prática em suas vidas a honra, o perdão, o respeito pelos seus pais, viram o Senhor promover um processo de restauração em seus relacionamentos. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Então sim, a maioria de nós vivenciou essa carga de rejeição. E vamos falar a verdade, quem não vivenciou essa carga de rejeição? Na infância, foi rejeitado na adolescência. Viveu essa carga de rejeição na adolescência. Ou quem sabe, viveu essa carga de rejeição em algum momento da sua juventude. Tá bom, então eu não passei por nenhum processo de rejeição, nem na minha infância, nem na minha adolescência, nem na minha juventude. Mas você teve um relacionamento onde você foi abandonado? Você começou um relacionamento onde você acreditou que aquela pessoa era o amor da sua vida e que você ia viver a vida inteira com ele ou com ela? Mas aí de repente você descobriu que você não era o único na relação. Tinha boi na linha. Aí você descobriu que não era bem assim, ou seja, você viveu uma rejeição, e naquele momento que você viveu aquela rejeição, o que aconteceu? Se você não perdoou, a ferida se abriu. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus te trouxe aqui hoje para quebrar o ciclo dessa ferida. Então, gente, veja bem, a gente sabe que a maioria de nós, quando revelou a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero, esse foi o gatilho que promoveu a rejeição na sua história. E essa pessoa carrega consigo essa carga de rejeição. Não bastasse a carga de rejeição, muitas vezes essa rejeição vem com humilhação, que é muito sério.
Porque além de ser rejeitada, aquela pessoa também foi humilhada. Aí não para, tá a lista. Além da rejeição e da humilhação, o desrespeito. Porque essa pessoa foi desrespeitada. Não para aí. Rejeição, humilhação, desrespeito, injustiça. Foi injustiçada. Não para aí. Foi também desprezada. Tem pessoas que eu estou falando isso aqui estão sentindo dores aqui agora. Porque estão lembrando do que vivenciaram. E se você lembra e dói, é porque tem ferida. A prova de que não existe ferida é quando você lembra. E não dói mais, sabe por quê? Porque você perdoou. Perdoar não é sofrer de amnésia e de Alzheimer. Ah, não lembro, o que você fez? Não. Perdoar é lembrar e não doer mais. Agora, sabe qual é o maior problema de cada um de nós? É que a maioria de nós respondeu a essa rejeição, a essa humilhação, a esse desrespeito, a essa injustiça, a esse desprezo, a esse abandono, a essas dolorosas lembranças na nossa vida, não com perdão, mas com rebelião. Meus pais vão ver quem eu sou. E aí você é movido na sua vida a vencer na vida para provar para alguém que você é, por causa do que você faz. E é indiscutível, gente, que esse esquema tornou muito de nós excelente naquilo que nós fazemos. E o problema não está na excelência do que fazemos, mas a motivação com que fazemos para provar para os outros que nós temos valor. Você não tem valor por causa do que você faz, você tem valor por causa da cruz de Cristo, porque Ele morreu por você. É dali que está o seu valor. Abacara chorebecandarabácia. Aleluia! Então veja bem, rejeição, menos perdão, rebelião, rebelião com rejeição, ferida. Abriu-se a ferida. Sempre que você vai responder à rejeição com falta de perdão, um processo crescente de rebelião será desencadeado. Você tem noção de quantas pessoas não têm uma ferida na alma? Tem várias. Porque por cada rejeição que ela viveu e respondeu com falta de perdão e respondeu com rebelião, rejeição mais rebelião, ferida. Então vem a ferida dos pais, vem a ferida de um relacionamento, vem a ferida por causa de um pastor, vem a ferida por causa de uma igreja, pessoas que foram expulsas da igreja, pessoas que foram expulsas, impedidas de exercer seu ministério. Gente, é rejeição. É por isso que nós, com a graça de Deus, sabemos que Deus não nos chamou para pastorear essa comunidade por uma causa qualquer. Não é fácil pastorear a comunidade LGBT+. É um público que tem dificuldade de parar em igreja. Veja bem, é só nascer uma igreja inclusiva nova, que aquele descendente que já veio de outra igreja e estava nessa, vai para aquela próxima igreja. E aqui não estou levando em questão o fato da ovelha sair da igreja e ir para outra igreja, porque nós não somos donos de ninguém, nós somos pastoras de ovelhas. E as ovelhas não são nossas, as ovelhas são de Jesus. E com isso o que eu quero dizer? Que a gente não tem problema com pessoas que saem, mas veja bem, a nossa geração, ela não somente sai, ela vaga. A nossa geração, ela é uma geração, a nossa comunidade principalmente, ela tem essa identidade no mundo espiritual de fugitivos de Deus. E o pior, sabe o que é? Que antes a gente tinha o discurso, eu não tenho onde adorar. Só que agora o negócio arrochou, porque você tem. E aí eu não estou me referindo à cidade de refúgio, eu estou falando das N igrejas inclusivas que você tem.
Porque nós não somos a última bolacha do pacote. Sabemos quem nós somos em Deus e quem nós somos chamados em Deus para ser. E quando eu digo isso, eu digo que eu reconheço a multiforme graça da manifestação divina. Assim como eu reconheço que há uma multiforme graça na Deus é Amor, há uma multiforme graça na Renascer, há uma multiforme graça na congregação, há uma multiforme graça na Assembleia, há uma multiforme graça na Bola de Neve, há uma multiforme graça na Sara Nossa Terra, assim como há uma multiforme graça em cada igreja inclusiva. E a questão aqui não é a multiforme graça, a questão aqui é a ferida que não é curada. E quem não tem ferida curada é um eterno fugitivo, não para em lugar nenhum, não dá fruto, morre como Acasias, sem filhos. Porque não quer Deus, quer Baal-Zebub. Quer compensar a ferida. Quer o processo da feitiçaria. Traga o seu amor em 7 dias. Pronto, é isso que ele quer. Algo rápido, sem processo. Olhe para quem está do seu lado e diga: sempre que você responder à rejeição, com falta de perdão, um processo crescente de rebelião será desencadeado de forma crescente e destrutiva na sua vida. Então preste atenção. Sabe aquele pugilista que quando atinge o seu oponente no supercílio, a partir do momento que ele viu que abriu o supercílio, ele vai passar a luta inteira mirando no mesmo lugar. Os teus pais te rejeitaram, o diabo vai fazer de tudo para colocar pessoas na sua vida que vão te rejeitar. Porque a ferida que é ferida novamente se torna trauma. E se uma pessoa ferida fere uma pessoa traumatizada, traumatiza, é uma ferida em profundidade maior. Não estou brincando de ser pastora junto com a Rosânia. Nem cidade de refúgio é gueto, é igreja. Igreja é lugar de cura. E se você quiser ser curado, você vai viver a cura e a libertação de Deus para a sua vida. Então sim, para terminar, a maioria das nossas feridas começam na casa dos nossos pais. Mas muitas das feridas também surgem em relacionamentos, em casamentos doentios, em relações destrutivas. A ferida na alma, meu querido, ela começa com uma agressão. Talvez situações que talvez você nem se lembre, mas a alma não esquece. Já ouviu aquele ditado? Quem apanha não esquece, quem bateu não lembra. Quantas vezes sentada na mesa com a minha mãe, eu falei: lembra aquele dia que a senhora bateu? Eu lembro. Não, não fiz isso não, a senhora não lembra porque não foi a senhora que apanhou, mas eu me lembro. Então quem apanha não esquece. Então a ferida na alma começa com agressão, começa com uma decepção, começa com um abuso, começa com uma rejeição, com uma traição, com uma humilhação, com uma perda. Tem pessoas que têm ferida na alma com Deus, por exemplo, perderam um pai, uma mãe, perderam o grande amor da sua vida. E essas pessoas nutriram uma rebelião e uma rejeição, uma falta de perdão para com Deus, porque Deus levou a pessoa que elas mais amavam. Gente, a reação normal e instantânea para essa agressão, qual é, na maioria das vezes? A gente reage na mesma moeda. Falou mal de mim no Instagram, também vou meter o pau no Instagram. E aí você vê o que tem se tornado as redes sociais, latrina, reflexo de feridas. E agora, meu irmão, que tiraram a meta, agora, meu irmão, não tem mais filtro. Agora o que você falar vai para a rede. E aí está um grande perigo. Sabe por quê? Porque é o melhor lugar para você propagar a sua ferida, porque você não fere a um, você fere todos os que visualizam o seu post. Seja responsável, seja crente, seja cristão, seja sal, seja luz. Escute. As feridas na alma distorcem a personalidade. Pessoas terrivelmente carentes emocionalmente, pessoas que estão com a personalidade distorcida, reflexo das feridas. Pessoas que são carentes emocionalmente. Quantas pessoas não usam
Ministérios para suprir essa carência ministerial precisam estar em lugar de evidência, em lugar de aparição, em lugar de exposição. Porque para lidar com a ferida de rejeição, essa pessoa precisa ser aplaudida. Rejeição. Tem ferida, precisa ser aplaudida. Precisa terminar de fazer alguma coisa, algo no ministério, e precisa ser elogiado. O pastor não me viu. O pastor não reconheceu o que eu fiz. O meu líder não me elogiou. Você está fazendo para o homem ou para Deus? Jesus diz que aquele que recebe a honra aqui, já não precisa receber galardão no céu. Você está entendendo? Feridas da alma distorcem a personalidade. Pessoas com baixa estima, pessoas que se submetem a relacionamentos abusivos, que é uma coisa enlouquecedora. Enlouquecedora. Exibicionismo. Escute, eu não estou aqui para estabelecer um uso e costume a respeito de veste, mas você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, uma mulher, um homem, uma pessoa de Deus. Você não precisa mais se exibir para ser desejado. Deus tem uma pessoa que vai desejar a tua essência, vai desejar quem você é por dentro. Pessoas que reagem com violência, com rebeldia. Gente, pessoas feridas vão buscar satisfação nas drogas, no sexo. Aí é aquela velha história, sexo, droga e rock and roll. Pessoas feridas. São pessoas completamente desregradas e sem princípios. Uma vida sem temor de Deus. E aí quando você vê pessoas que estão dentro da igreja, caçando dentro da igreja, não tem temor de Deus nenhum. Pessoas que estão dentro da igreja, e muitas vezes dentro da igreja, visitando aplicativos de pornografia no culto, sem temor de Deus nenhum. Pessoas que estão dentro da igreja, mas no aplicativo já de encontro durante o culto. E aí eu não estou falando disso somente sugerindo a você que seja o que aconteça dentro de igrejas inclusivas. Isso acontece nessa geração. Nessa geração. A única maneira de evitar a abertura da ferida é responder a toda a rejeição que você viveu com perdão. Fique sobre os seus pés, por favor.